O meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri. Eu estou fazendo essa gravação de forma precária e rápida, porque eu me encontro fora do meu domicílio em viagem. Como eu acabei de assistir um corte de uma live do Flávio Vale com o senhor Janval Elan, eu faço agora essa gravação para deixar como registro o meu comentário sobre esse corte do Flávio Vale com Janval Elan, intitulado A Verdadeira Face de Judas. Bom, eu vou ser objetivo e rápido. Não tenho muito tempo disponível para isso, então eu vou direto ao ponto. O fato desse corte, o objetivo desse corte, em que o Janval Elan discursa, é a respeito do destino de Judas Iscariote, que o senhor Janval afirma que foi um traidor de Jesus e que, após a traição, ele teria se arrependido e, em seguida, como arrependimento, ele teria se suicidado, como é de conhecimento. Por exemplo, na NTLH, a nova tradução linguagem de hoje, Mateus 27,5, está escrito: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então, quando ele está falando aqui, ele, atirando para o templo as moedas de prata, está se referindo a Judas Iscariote, que recebeu 30 moedas de prata para denunciar Jesus e, como arrependimento, ele jogou de volta para o templo as 30 moedas de prata e foi se enforcar. Ok? Isso está em Mateus 27,5, como pode ser confirmado. Contudo, existem controvérsias. E as controvérsias é que eu quero apresentar aqui, que é a minha posição, que difere totalmente da posição do senhor Vauelan. Eu faço isso com todo respeito a ele, mas ele próprio, ele me autoriza a contrapor as ideias dele, porque em toda a live dele, ele fala que ele não tem certeza do que ele está falando, que ele não é o dono da verdade, que ele não coleciona certezas. Então, essas palavras dele me dão autorização para aqui apresentar a minha posição, a minha controvérsia quanto a este fato muito importante bíblico. E a minha posição é baseada em vários motivos. Mas o primeiro motivo mais importante está em Atos 17, 25. Não. Atos 17, 28. Onde está escrito: com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos esparramaram-se. Já em outro texto, também em 25, outra versão, está escrito: Pedro explica que Judas comprou um campo com seu dinheiro de seu pecado e que, ao cair de cabeça, morreu e se partiu ao meio. O campo passou a ser chamado Acéldama, que significa campo de sangue. Ok? Isso também em Atos 17, 28. E eu fui procurar no Google o significado da palavra Acéldama. E dando um Google, me aparece na Wikipédia o seguinte:
sob o verbete acéldama. Acéldama ou Akeldama com K, em aramaico romanizado Raquel, D''MA, não sei como se pronuncia isso, literalmente campo de sangue. É o lugar em Jerusalém comprado pelos principais sacerdotes com o dinheiro que Judas Iscariotes, o traidor, um dos discípulos de Jesus, devolveu com arrependimento, pois foi por esse mesmo dinheiro que traiu Jesus. Então, nessa passagem de Atos 1, 17, 17 a 25, ou seja, em Atos 1, 28, eu errei, me desculpe, é Atos 1, 28, ou Atos 1, 17 a 25, que tem o contexto completo, é ok? É oposto à narrativa de Mateus 27, 5, porque Mateus afirma que Judas Iscariotes, por arrependimento, se enforcou. Mas já em Atos 1, 28, é afirmado que Judas Iscariotes não se suicidou. Ao contrário, que ele caiu e o corpo dele e os intestinos se esparramaram. Ninguém, quando cai, acontece esse fato dos intestinos se esparramarem. Na realidade, o que eu afirmo é que Judas Iscariotes foi jogado, ou seja, assassinado, jogado de um penhasco, onde ele se arrebentou lá embaixo e as suas tripas se esparramaram todas. Ele caiu de cabeça e as suas tripas se esparramaram todas. Agora, por que eu afirmo isso? Eu afirmo isso porque, como eu tenho feito, apresentado para vocês em várias lives, Jesus não era uma única pessoa. Aliás, Jesus era uma única pessoa, mas ele tinha um irmão gêmeo. Então, o relato dos evangelhos e nas cartas de Atos e todos esses documentos, eles não foram escritos por pessoas simples, apóstolos, porque, ao contrário dos tempos modernos, em que qualquer um pode escrever alguma coisa ou gravar um vídeo como eu, ou escrever num pedaço de papel, ou publicar um livro, alguma coisa, naquela época, essa possibilidade não existia. As pessoas eram iletradas, eram incultas. Então, quem escrevia naquela época eram pessoas letradas, literatas, e pessoas que pertenciam à nobreza, que pertenciam à realeza e que escreviam sob licença daquilo que iam escrever, normalmente para satisfazer interesses vigentes na época. E foi o que aconteceu com os evangelhos, mas eu não vou entrar nesse caso aqui. Tenho, não vou dizer provas, mas tenho indícios muito fortes disso, mas não é o momento aqui para se tratar. Então, o que eu afirmo a respeito de Judas Iscariotes é que quando ele estava na Santa Ceia e Jesus se vira para ele e fala, quando fala para os apóstolos, um de vocês há de me trair, e em seguida ele olha para Judas e fala, vá e faça rápido o que tens de fazer, já havia um combinado entre Jesus e Judas, aonde Judas iria ao Sinédrio receber as 30 moedas para denunciar o irmão gêmeo de Jesus, que era o inimigo de Jesus. Então, quando Jesus se dirige ao Monte das Oliveiras com os judeus, soldados do Sinédrio, para prender Jesus, Jesus, como havia combinado no Sinédrio,
teria que dar um beijo no Jesus. E aí é que entra a pergunta fatal. Por que a necessidade do beijo se Jesus era mais do que conhecido em toda a Judéia, Pérea, Samária, Galiléia, em todos os lugares? Por que a necessidade do beijo? A necessidade do beijo foi justamente para poder identificar o irmão gêmeo de Jesus, que era um gêmeo idêntico, e as pessoas não conseguiam fazer a diferença. Foi por isso a necessidade do beijo. Então Judas havia combinado com o Jesus de trair o irmão gêmeo de Jesus, que era o inimigo de Jesus, por intermédio do beijo. Entendido? Então, essa é a minha posição. Agora, eu posso estar errado? Eu posso estar errado. Jean Valjean pode estar errado, como ele fala, que não coleciona certezas? Sim, ele pode. Agora, é uma questão de vocês pensarem. Eu tenho muitos outros dados que, se eu fizer uma live de várias horas, eu posso demonstrar cada ponto que leva a essa conclusão que eu chego aqui agora. Eu estou fazendo esse vídeo isolado apenas para mostrar este pequeno contexto de que Judas Iscariote não era um traidor. Judas Iscariote estava trabalhando a favor de Jesus, não traiu Jesus, foi um combinado, e por causa deste combinado, o irmão gêmeo do Jesus foi preso, tomou porrada, recebeu o manto vermelho, foi colocada a coroa de espinhos em cima dele, e depois, no caminho para o Calvário, ele foi retirado por uma pessoa que foi colocada para substituir a cruz. No caso, Simão de Cirene. Ok? Então, na realidade, quem foi para a cruz foi Simão de Cirene. E este Jesus, que era este irmão gêmeo de Jesus, que era o inimigo de Jesus, por revanchismo e vingança, ele ordenou que Judas Iscariote fosse assassinado, como foi jogado de um penhasco, caiu lá de cima de cabeça, se arrebentou todo e as tripas as tripas todas se espalharam pelo chão, como é narrado em Atos 1, 28. Portanto, Mateus 27:5, que aponta o enforcamento, é um fake. Porque é assim que eles faziam. E como fazem hoje? Eles fazem uma salada de frutas, misturam verdades com mentiras e criam uma narrativa para satisfazer e confundir o povo ignorante. Ok? Era isso que eu tinha aqui para falar. E para vocês, então, uma boa noite. Eu peço desculpas pelo vídeo curto. Eu peço desculpas por não poder colocar imagem nenhuma aqui na tela, porque estou em viagem, não tenho mecanismos para isso. E quando eu estiver de volta na minha residência, então eu posso fazer até um vídeo mais prolongado e colocar outros dados a mais que vão corroborar para que todo esse mosaico seja fechado, como um jogo de puzzle, onde você vai encaixando as peças. E eu conheço essas peças todas, e todas elas se encaixam neste contexto que eu acabei de explicar. Ok? Muito obrigado para vocês e uma boa noite.